Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Hugo Oliveira. Bora conversar sobre filosofia? Essa é a filosofia, ou mais especificamente, a ética de um filósofo alemão muito famoso chamado Immanuel Kant. No livro Crítica da Razão Prática, o Kant escreveu o seguinte: age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Então olha que interessante, é importante ressaltar dois pontos muito necessários para a gente compreender a ética kantiana. Primeiro, o ser humano é um ser dotado de razão. Isso é destacado em outros livros dele, a necessidade da gente filosofar, de buscar a maioridade da razão, de buscar pensar por si mesmo, enfim, de ter um pensamento autônomo, crítico. O segundo ponto importante consiste no fato de sermos agentes livres. Para a ética do Kant ser bem compreendida por nós, é importante levar esses dois pontos em consideração. Então, primeiro, nós somos seres racionais e somos livres, ou seja, nós podemos pensar sobre as nossas ações, refletir sobre a ética e nós temos liberdade para realizar nossas escolhas e agir da maneira que nós escolhemos, vamos dizer assim, né? Mesmo que hajam limitações, né, no mundo ao nosso redor. Não seria suficiente, então, definir o que é o bem e o mal, o certo e o errado, o justo e o injusto e agir dessa maneira? O problema é que para o Kant existe uma diferença entre aquilo que nós podemos observar no mundo e aquilo que seria esse conceito ideal. Ou seja, ele vai dizer, existe essa verdade em si das coisas que não se apresenta para o nosso intelecto. Ela é um conceito ideal do bem, por exemplo. Mas aquilo que se apresenta para o nosso intelecto, aquilo que se apresenta na experiência sensível, aquilo que nós podemos observar no mundo, isso nós podemos conhecer. Então nós podemos conhecer aquilo que se apresenta para o nosso intelecto, mas se existe uma verdade em si daquilo que é o bem e o que é a justiça, o nosso intelecto não pode alcançá-lo. Nós podemos observar apenas aqueles fenômenos que se apresentam cotidianamente para o nosso intelecto, né, para os nossos sentidos, dentro da nossa experiência. Nós não podemos conhecer a verdade sobre as coisas em si mesmas, percebe? Então toda a ética clássica, que tinha como base uma ideia do que é o bem e do mal absoluto, né, uma verdade absoluta sobre o que é a justiça, sobre o que é o bem, que sim, nós encontramos facilmente em filósofos clássicos, agora é debatida pelo Kant de uma outra forma. Ele diz o seguinte: bom, se nós não podemos conhecer a verdade em si das coisas, nós não podemos, portanto, compreender, conceituar uma ideia de bem e de mal absoluto, a gente precisa de um princípio prático para a ética, para as nossas ações. Um princípio que seja racional, mas que não seja guiado numa ideia absoluta que a nossa mente não pode conhecer. A nossa mente pode conhecer aquilo que se apresenta ao nosso intelecto na experiência sensível. Resumindo, nós podemos conhecer aquilo que se apresenta no tempo e no espaço para o nosso entendimento. Esse conceito absoluto, essa verdade em si das coisas, não se apresenta no fenômeno, não se apresenta no tempo e no espaço. Ela estaria de forma inteligível, longe do nosso intelecto e, portanto, inalcançável. Tudo isso ajuda a justificar porque, para o Kant, a razão precisa de um princípio prático, de um imperativo lógico que ajude a gente a definir como tomar boas decisões no nosso cotidiano e como a ética ela pode se tornar possível. Nesse caso, você deve levar em consideração o seguinte: no cotidiano, ao tomar decisões, ao fazer escolhas, ao definir qual o melhor caminho, o melhor curso de ação a seguir, você imagina o que você gostaria que todos fizessem dentro daquela situação. Ou seja, para tomar a sua decisão individual, mesmo que você não tenha uma noção geral, absoluta, de bem e de mal a que você possa recorrer, você pode imaginar o seguinte: bom, se qualquer pessoa no mundo estivesse vivendo essa situação, estivesse vivendo o que eu estou vivendo agora, como eu gostaria, esperaria que todos agissem?
você vai copiar então essa escolha, esse curso de ação que você gostaria que fosse universal, que você gostaria que todos praticassem, e você vai praticar na sua individualidade. Portanto, isso cumpre aquele requisito. O imperativo categórico, ele é um imperativo, ele é uma necessidade lógica da razão. Bom, então toda situação do cotidiano pode virar exemplo para o Kant. Você gostaria que todas as pessoas mentissem? Então, se você não gostaria que essa se tornasse uma lei universal, você não deve praticá-la como uma lei individual. Você deve fazer aquilo que você gostaria que todos fizessem. Então, se você acha que todas as pessoas deveriam ser honestas, falar a verdade, você deve falar a verdade e ser honesto. Nós podemos encontrar um resquício desse pensamento em ditados populares. Exemplo, não faça para os outros o que você não quer que façam para você. Ou seja, essa situação de reciprocidade, agir como eu gostaria que os outros agissem comigo, agir como eu acho que todos deveriam agir. Essa reflexão para você fazer e, se quiser, poste nos comentários as suas respostas, que eu vou ficar muito feliz de ler. Você acha que esse princípio da ética kantiana é fácil de colocar em prática no cotidiano? Você acha que essas são decisões fáceis de ser tomadas ou são difíceis de se tornarem hábitos com o passar do tempo? Bom, se você gostou do vídeo, quer receber mais vídeos, aulas de filosofia, continuar participando da nossa conversa, curte o vídeo para mostrar o seu apoio, se inscreve no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Lembrando que a gente tem vídeo novo toda quarta e sexta-feira ao meio-dia. Então, até lá, abraços e beijos!